Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a morte. Vocês podem não acreditar, mas a morte é minha amiga. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque teve esse cara aqui que fez um comentário, Paulo, você que é super inteligente, no que você acredita que acontece depois de morto? Então ele está preocupado com a morte. E ele botou mais um outro comentário, sim, tenho medo dela, ele tem medo da morte. E outra coisa que ele queria é que Deus existisse. Ele sabe que Deus não existe, mas ele gostaria que Deus existisse. Então é sobre isso que eu vou falar. Como que a gente tem que aceitar a morte para ser feliz? Bom, vamos começar com a minha história. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu acreditava em Papai Noel, em cegonha, em assombração e em almas penadas. Essas almas penadas aqui era a coisa mais interessante, porque a gente acreditava que as pessoas que sofriam, elas ficavam arrastando corrente pelas casas antigas. Então a gente morria de medo daquelas casas grandes. Eu fui criado na roça, tá? Já aos 9 anos, eu já não acreditava mais em assombração, mas eu acreditava em Deus. E a gente jogava bola num campinho, a bola ia para o mato, ninguém achava. Então eu rezava um Pai Nosso, ia lá cheio de fé e encontrava a bola. Então parecia um milagre. Então aquilo para mim era a prova de que Deus existia. Hoje eu vejo isso como a reza te dá um poder maior de ligação com o subconsciente. Então eu tinha visto onde a bola caía, mas logicamente o meu consciente não sabia. Quando eu rezava, o meu subconsciente era ligado diretamente à minha percepção. Então eu deixava que Deus me guiasse. Então por isso que eu acredito que muitas pessoas devam conservar a fé em Deus e na oração, porque principalmente nos concursos, tá? Isso aqui ajuda e muito. Aqueles placebos, tá? Da farmácia. Se uma pessoa toma um placebo que não faz nada, aquilo pode ajudar a pessoa. Então é provado cientificamente que a fé cura. Já aos 12 anos, eu estudando história, eu vi que os deuses dos índios eram muito primitivos. Então eu pensei, gente, como é que pode acreditar no Deus Sol, Deus Lua, Deus não sei o que? Esses caras estão por fora. Mas ao mesmo tempo, como que eles podem ser punidos por não acreditar no Deus cristão? Se eles não nasceram no meio de nós. Eu achei que trem meio esquisito. E por outro lado, eu vi que no Oriente, na Grécia Antiga, existiam deuses tão sofisticados quanto os nossos deuses da Igreja Católica. Então foi bom, se existem muitos deuses, quem diz que o meu é verdadeiro e o dos outros é mentira? Então eu falei assim, gente, se existem muitos deuses, é provável que nenhum dos deuses seja verdadeiro. E outra coisa também que me encafifava era a Igreja Católica na época da Inquisição. Então eu acreditava que se a Igreja Católica cometeu erros muito fortes no passado, era bem provável que ela estivesse cometendo no presente. Então eu resolvi não seguir nem Deus, nem o Deus católico, nem a Igreja Católica, e me afastei da Igreja Católica aos 12 anos de idade. Então aos 18 anos eu era um ateu, tá? Combatia a existência de Deus. Hoje eu não combato mais. Eu acredito que seja bom acreditar em Deus e ter uma religião, só que eu não consigo. Eu era também um materialista convicto. Eu acreditava que o consumo, os bens, o dinheiro poderia me trazer felicidade. Mas aos 21 anos de idade, eu encontrei um professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, um professor de instalações elétricas, eu não me lembro do nome do professor, se alguém souber, eu gostaria muito, ele já deve ter morrido, né? Mas eu gostaria muito de reencontrar esse professor, pelo menos pessoas próximas dele. Então ele disse que estava preparado para morrer. Esse cara aqui para mim era um gênio, era um professor que andava num fusquinha, enquanto os alunos dele andavam em carros chiques. Ele já tinha sido reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora e ocupava um simples cargo de professor e era feliz. Então, esse cara aqui me marcou profundamente. Principalmente, eu fui fazer uma piscina lá em Juiz de Fora e ele, na maior boa vontade, me dava todas as dicas sem cobrar nada. Então, hoje, o que eu sou é tudo inspirado nesse professor. Era a maneira como ele se portava diante das pessoas, diante dos seres vivos. Esse aqui foi o meu grande professor. Então, seguindo a ideia dele, eu li o livro da Simone de Beauvoir, tá? Todos os homens são mortais. Nesse livro a gente vê que a imortalidade é o pior castigo que o ser humano pode receber, que a pessoa viver repetidamente as mesmas coisas é um inferno. Este é o grande inferno. Então é uma grande mentira que a imortalidade é uma coisa boa, que a vida eterna é uma coisa boa. Basta ler esse livro. E também com Rajneesh, hoje eles chamam de Osho,
Esse cara aqui também, eu já li uns 30 livros dele, ele aborda a morte também de uma maneira muito boa. Esse cara aqui foi o mestre do Roberto Chiniachi, que é um dos caras do Brasil que eu mais gosto. Então esse cara aqui, é o livro sobre a morte dele, eu perdi, eu não sei quem que é, qual que é. Se alguém puder me mandar o nome de novo, tá? Eu gostaria muito de reler esse livro sobre a morte dele. Então, o que é a vida eterna para mim hoje? É que o homem pensa com o desejo, o homem tem medo da morte e por isso acredita na vida eterna. Mas a vida eterna não passa de um maior estelionato que a gente pode encontrar pela frente, porque as religiões prometem para a gente a vida eterna e tomam a vida da gente inteirinha. Então isso aqui é um estelionato. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Então o pessoal fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas é o contrário. É o homem que criou Deus à sua imagem. O homem é egocêntrico. Então o homem criou Deus e diz até que Deus é do sexo masculino. Por quê? Porque os homens mandam mais que as mulheres. Por que não é deusa? Porque é Deus. É porque a pessoa cria a imagem dele e de quem manda, logicamente. Então, hoje eu acredito que a morte faz parte da vida e, como tal, deve ser reverenciada. Não consegue ser feliz quem não aceita a morte, quem não ama a morte, quem não entende que a morte é quem dá sabor à vida. Trouxe umas frases para vocês aqui, ó. São, de corpo e de mente, suicido-me antes que a velhice impiedosa, que me tirou um a um os prazeres e as alegrias da existência e me despojou dos recursos físicos e intelectuais, me paralisa a energia e despedaça a minha vontade, transformando-me num peso morto para mim mesmo e para os outros. Então, isso aqui, gente, para mim é prova de sabedoria e prova de amor às pessoas que os cercam. Queridos parentes, dependentes e amigos, sentindo-me já o peso dos anos que me inclina para a terra, que acolherá meu despojo, sinto a imensa felicidade de dizer que, quando chegar esse instante, não deverei nada a ninguém. Então, gente, a vida é cheia de obrigações, é cheia de deveres, e a morte vem para nos livrar desse peso. Então, eu acredito o seguinte, a morte, ela é uma garantia de que a vida vai ser boa. Se a vida estiver ruim, é só você suicidar que você acaba com aquele sofrimento. Eu sei que muita gente não concorda com essa tese, mas existem pessoas que gostam da morte. Então, como que eu vejo a vida hoje? Olha só, eu acho que o maior erro que a nossa sociedade está cometendo é consumir com exagero. A pessoa come demais, compra carro demais, viaja demais. Então ela coloca no consumo a sua felicidade e quem ela é. Uma pessoa é pelo que ela é e não pelo que ela tem. Então aqui está o grande erro. Então a gente tem que consumir com moderação, até mesmo para poder... questões ecológicas, para poder não consumir tanta natureza e para poder sobrar para as outras pessoas, uma questão de humanidade, de amor. E eu tiro a minha felicidade não dos bens que eu tenho ou que eu consumo, eu tiro a minha felicidade das pessoas. As pessoas são a minha fonte de felicidade e a fonte de saúde. Então, no que a gente ama as pessoas, a gente não se importa com a morte, porque a gente sabe que a morte da gente é necessária para que outras pessoas vivam. E o conhecimento que a gente tem vai continuar na cabeça de outras pessoas. Então, quem ama a vida, ama a morte, ama as pessoas, vai ser feliz, não tenha dúvida. Falou, moçada?